Olá, meu nome é Marcos e seja bem-vindo ao canal Ensinos Antigos. Vamos iniciar uma série falando sobre a história do cristianismo. Espero que vocês gostem. Imagine voltar 2000 anos no tempo, para uma pequena faixa de terra no extremo ocidente da Ásia, conhecida como Palestina. Essa era a terra de Jesus, uma região marcada por contrastes geográficos e sociais, por tensões políticas, e pela esperança fervorosa de um Messias que restaurasse Israel. A Galileia, onde Jesus cresceu, era uma região fértil, cheia de plantações e vida rural. Já a Judéia, com suas colinas e montanhas, era o centro político e religioso, abrigando Jerusalém e o Templo, o coração da fé judaica. O Vale do Jordão, por outro lado, era quente e árido. Esses contrastes moldavam o dia a dia das pessoas. Como registra o livro Great People Have the Bible and How They Lived, a variação de temperatura em um único dia podia chegar a mais de 20 graus, e ventos repentinos no Mar da Galileia causavam tempestades inesperadas. Menos cenário que ajuda a compreender algumas passagens dos evangelhos. A população judaica, no entanto, não estava restrita a essa pequena terra. Estrabão, um geógrafo da época, dizia que era difícil encontrar um lugar habitado onde não houvesse judeus. Calcula-se que de 7 a 8 milhões de judeus viviam em todo o Império Romano, menos cerca de 10% da população total. Em algumas regiões, especialmente no Oriente, essa porcentagem chegava a 20%. Mas dentro da Palestina, a sociedade era marcada por fortes divisões. Os ricos e sacerdotes, donos de terras e prestígio, o povo comum, formado por camponeses, artesãos e pescadores, e os pobres, muitas vezes marginalizados. Havia ainda os escravos. E, como nos mostra Jesus and His Church, de Rua Newton Flu, até dentro desse grupo havia diferenças. Ser escravo hebreu não era o mesmo que ser escravo pagão. Politukumen. A situação era delicada. Herodes, o Grande, governou com mão de ferro até 4A. Código seu governo trouxe prosperidade material, mas também foi marcado por crueldade e paranoia. Após sua morte, o território foi dividido entre seus filhos. Na época de Jesus, a Judéia estava sob controle direto de procuradores romanos, enquanto a Galileia era governada por Herodes Antipas. Isso significava que o poder religioso também estava sob supervisão política. O sumo sacerdote do templo, por exemplo, era escolhido de acordo com os interesses de Roma. Esse detalhe nos mostra como religião e política estavam profundamente entrelaçadas. Jerusalém, nesse contexto, era o centro pulsante da identidade judaica. O templo, reconstruído com grandiosidade por Herodes, atraía peregrinos de toda parte. Como descreve The Life and Teaching of Jesus Christ durante as grandes festas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, menos a cidade ficava lotada, com pessoas vindas da diáspora. O comércio florescia, especialmente a venda de animais para sacrifício e o câmbio de moedas, mas também crescia a tensão entre fé e exploração econômica. No dia a dia, a vida familiar era central. O pai era o chefe espiritual e provedor, enquanto a mãe cuidava do lar. Os filhos eram vistos como bênção de Deus. O casamento envolvia pagamento de dote e era celebrado com longas festas. Embora fosse uma sociedade patriarcal, como nota Great People Have the Bible and How They Lived, as mulheres tinham uma posição moral mais elevada do que em culturas vizinhas, como a grega e a romana. A economia era simples, mas vital. Agricultura, pecuária e pesca sustentavam a população. O Mar da Galileia, por exemplo, era rico em peixes, o que explica o chamado de tantos discípulos, que eram pescadores. O artesanato também tinha papel importante. Carpintaria, cerâmica e tecelagem eram comuns. Eric Lessig, M. Jesus, in History and Culture of the New Testament, destaca que o sustento diário era marcado por trabalho árduo, viagens arriscadas e pela constante preocupação com impostos e tributos exigidos pelos romanos. Esse é o mundo em que Jesus nasceu e cresceu, um mundo de contrastes, de tensões e de esperanças. Mas, para os estudiosos modernos, entender esse contexto
é apenas parte do desafio. O outro lado da questão é tentar responder: quem foi Jesus de fato? Quando olhamos para além dos testemunhos de fé da igreja. É aqui que entra a chamada busca pelo Jesus histórico. Essa busca começa no século XVIII, quando Hermann Heimarés, em seus fragmentos, defendia que Jesus tinha sido um Messias político fracassado. Para Heimarés, os discípulos teriam inventado a ideia de um Salvador ressuscitado. Essa visão foi revolucionária e chocante para seu tempo. Logo depois, os racionalistas, como Heinrich Paulus, tentaram explicar os milagres de forma natural. Como mostra John Drain em Jesus and the Four Gospels, para Paulus, Jesus não andou sobre as águas de forma sobrenatural, mas apenas em uma parte rasa do lago. A multiplicação dos pães não teria sido milagre, mas um ato de partilha. No século XIX, David Friedrich Strauss deu um passo ainda mais radical. Em seu livro Das Leben Jesu, de 1835, afirmou que muitas das histórias dos evangelhos eram mitos criados pela comunidade cristã primitiva. Para ele, os milagres não eram relatos históricos, mas expressões de fé. Strauss rejeitou o Evangelho de João como fonte confiável e passou a ver Jesus como um profeta judeu escatológico. Bruno Bauer, em seguida, levou o ceticismo ainda mais longe. Em sua obra Kritik der Evangelischen Geschichtspublikata, entre 1841 e 1842, ele afirmou que até mesmo o Evangelho de Marcos não era tradição histórica, mas uma invenção literária. Bauer chegou a questionar se Jesus realmente existiu como figura histórica. Em contrapartida, surgiu uma tentativa de reconstruir a vida de Jesus de maneira mais positiva, baseados na chamada hipótese de Marcos, que dizia que Marcos foi o primeiro evangelho escrito. Estudiosos como Ernest Renan apresentaram um retrato mais liberal. Em Vai de Jesus, do 1863, Renan descreveu Jesus como um mestre moral, sensível, humano e progressivo. Everett Harrison, em A Short Life of Christ, observa que esse retrato do Jesus liberal foi muito influente no século XIX, mas essa visão logo entrou em crise. No final do século XIX, Johannes Wyss publicou Die Predigt Jesu vom Reich Gottes, em 1892, defendendo que Jesus foi, em essência, um pregador escatológico, alguém que anunciava o fim do mundo como iminente. Poucos anos depois, em 1900, William Reed Lancourt das Messiasgeheimnis in den Evangelien, onde argumentava que o chamado segredo messiânico no Evangelho de Marcos não era histórico, mas uma invenção da Igreja para justificar sua fé em Jesus como Messias. O resultado foi um impasse. De um lado, estudiosos como Weiss afirmavam que Jesus era um profeta apocalíptico, condicionado pela expectativa do fim imediato. Do outro lado, Reed dizia que sua messianidade foi uma criação posterior, retroprojetada pela comunidade cristã. Assim, o Jesus liberal do século XIX cedeu espaço para uma figura mais enigmática, estranha ao mundo moderno e distante do retrato idealizado que muitos esperavam encontrar. Em resumo, o estudo da vida de Jesus nos mostra duas coisas fundamentais. Primeiro, que ele viveu em um mundo real, cheio de tensões sociais, políticas e religiosas. Um mundo de opressão romana, de esperança messiânica e de fé profundamente enraizada na tradição judaica. Segundo, que a pesquisa moderna sobre sua vida e identidade ainda está em aberto. Para alguns, ele foi um pregador apocalíptico, esperando o fim dos tempos. Para outros, sua messianidade foi uma invenção da igreja primitiva. E talvez seja exatamente esse mistério, essa mistura entre história e fé, que mantém Jesus como uma figura central, não apenas para o cristianismo, mas para a história da humanidade. E assim, nós chegamos ao fim da nossa reflexão de hoje sobre a vida de Jesus, no seu contexto histórico, e sobre a longa busca pelo Jesus histórico, feita por estudiosos ao longo dos séculos. Espero que essa viagem ao passado tenha ajudado você a enxergar melhor o cenário, as tensões, as esperanças e os desafios do tempo em que Jesus viveu.
Mas a nossa jornada não para por aqui. No próximo vídeo, vamos avançar em um tema igualmente fascinante: a missão aos gentios. Vamos explorar como o cristianismo, que nasceu no coração do povo judeu, rompeu barreiras culturais e religiosas, alcançando povos de outras nações, e como isso mudou para sempre a história da fé cristã. Portanto, se você gostou deste conteúdo, se inscreva, ative o sininho e acompanhe a nossa série. Tenho certeza de que a próxima etapa da nossa caminhada vai abrir ainda mais horizontes para a sua compreensão da história do cristianismo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.